Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Gabriel Souza da Grão Direto, que vai conversar conosco a respeito do tema. Gabriel, temos visto um cenário de um forte volume de vendas. A China já fez boa parte dessas aquisições. Essa soja ainda vai chegar na China em 50, 60 dias, a partir do momento que sair daqui. Mas as vendas já aconteceram com um volume aí de 50%, pelo menos, da soja brasileira já vendida, em torno de 50%. O que nós podemos esperar para abril, principalmente em torno de precificação aqui para o sojicultor? Boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Fabiano, boa tarde. Obrigado pelo espaço aqui mais uma vez para a gente poder comentar um pouco sobre o mercado. Bom, o que a gente vê agora, né, uma certa pressão negativa de preço. Vamos pegar o panorama março, né, que a gente está vivendo agora, está mais fresco, né? Então a gente viu a primeira semana de março uma certa valorização, muito por conta ali de conflitos, tarifas e tudo mais, que acabou valorizando essa soja, mesmo a gente estando em um período bem líquido, né, de alta soja disponível, que poderia pressionar os preços no final das contas. Mas por conta desses outros fatores, né, que tiveram ali um reflexo nos prêmios, a gente viu uma certa valorização na primeira semana de março. Consequentemente, né, veio, né, uma certa poeira foi baixando um pouco e agora a gente está vendo uma certa pressão negativa dos preços. Inclusive hoje, né, a gente viu aqui um CIF Santos, por exemplo, precificado a menos de R$ 130, na faixa de R$ 129. Então a gente viu lá, né, na primeira semana R$ 136, R$ 137 e agora já vem ocasionando essas perdas. Agora para abril, um dado interessante que a gente precisa analisar é que as comercializações, por exemplo, que a gente teve durante esse ano de 2025, cerca de 40% foi para ser entregue em abril. Então, abril tende a ser um ano com uma certa pressão negativa, né, nos fundamentos básicos até o momento, por conta desse alto volume a ser entregue. Então, entrando no mês de abril, a gente pode ver sim uma pressão nos preços, né, uma certa estabilidade ou pressão negativa, porém, a gente precisa ficar de olho nessa questão do prêmio, né? O prêmio vem sendo valorizado. Se a gente for analisar o mesmo período do ano passado, a gente estava trabalhando com prêmio negativo, né, tendo um desconto ali sobre a precificação de Chicago. E agora a gente está num período onde o prêmio está sendo precificado, está sendo monitorado de uma maneira positiva, então isso acaba dando um certo gás ali para os nossos preços, porém, se alguma condição, né, desses conflitos de taxação e tudo mais vier a ser estabilizado, a gente pode vir sim, ver um equilíbrio nos prêmios, porque daí o comprador vai começar a olhar com mais carinho um pouco para a soja americana, que inclusive, né, no final desse mês a gente vai ver um relatório aí sobre área plantada nos Estados Unidos, que pode ditar o rumo aí para os preços em abril. E, Gabriel, essa expectativa é bem difícil, né? Porque é uma espécie de loteria, mas é uma situação meio evidente de que tanto os norte-americanos quanto os chineses, eles querem um acordo. Então, esse acordo pode chegar a qualquer momento. De qualquer maneira, esse produtor aqui no Brasil, ele vendeu bastante soja, né? Os line-ups vieram bastante alto. Mês passado, ele chegava ali a superar a marca de 12 milhões, só que o embarque não chegou nem a 7 milhões, se eu não estiver enganado em relação aos números. Esse mês de março, devemos ver um cenário bastante parecido, tendo em vista as parciais que a Secretaria de Comércio Exterior tem nos mostrado. Enfim, a China já comprou bastante soja, né? Já tem comprado bastante soja e comprado muita soja dos Estados Unidos. No primeiro bimestre teve até uma espécie de número mágico, né? Chegou a uma espécie de recorde lá em relação à compra e importação chinesa. Tendo em vista essas situações e que o produtor, de certo modo, já se protegeu para aqueles vencimentos no final do mês de abril, como é que você imagina que esse produtor brasileiro, que já cobriu ali o que ele precisa para pagar lá no final do próximo mês, qual que deve ser o comportamento de comercialização dele? Bom, acho que você citou aí, né, foi bem cirúrgico, Fabiano, na questão de logística, né? A gente está com um grande problema logístico. Posso trazer até um dado aqui comparativo, né? Se a gente for comparar com 2024, onde nossa produção foi na faixa de 147 milhões de toneladas, janeiro, o Brasil exportou 2,85 milhões de toneladas. Janeiro, 2,85 milhões. Indo para fevereiro, 6,6 milhões de toneladas. Vamos trazer agora para 2025, essa super safra estimada aí próxima a 170 milhões de toneladas, arredondando, né, fazendo uma média geral. Janeiro, 1 milhão de toneladas, apenas, né, ficando praticamente um terço do que a gente exportou no ano passado. Fevereiro, tinha uma estimativa muito grande, como você
comentou certamente, na faixa de 12 milhões de toneladas, seria um recorde de exportação em fevereiro, veio metade disso, veio apenas 6,4. E o que isso acarreta, né? Veio uma pressão para embarcar em março, e a gente não está vendo esse embarque tão efetivo. Então, pode ter esse carrego agora para abril. Em março, em média, né, o Brasil exportou aí, dos últimos 5 anos uma média de 12 milhões de toneladas. Está estimado agora para a gente exportar 15 nesse mês de março. E abril uma estimativa de 14. Então, assim, acho que está muito por conta de logística nesse momento. Se a gente conseguir uma eficiência logística para embarcar essa soja que já foi comercializada, né, que o produtor já comercializou, a gente sim pode tá um pouco mais tranquilo com relação até alguns ajustes aqui internos. Porém, o que vem também sustentando esses prêmios um pouco mais altos é essa questão desse colapso logístico que a gente está vivendo. Então, estabilizando isso, pode ter sim uma pressão negativa para o mês de abril que está para começar. Tá certo. Gabriel, quando a gente olha um cenário também que eu gosto sempre de olhar, que são os estoques de passagem, nós temos uma entrada, né, ou final da safra passada, 23, 24, você entra com estoque um pouco acima de 2 milhões de toneladas. Aí quando a gente olha as projeções para a campanha 24, 25, a gente já vê um estoque de passagem que pode ficar muito superior, pode chegar até 6, 7 milhões de toneladas, dependendo da fonte de informação. Nós vamos encerrar com estoque que vai ser pelo menos o dobro da última campanha. Qual seria o risco para o produtor que pensa em carregar? Porque você já tem o custo de carregar a soja para vender mais tarde. E aí você tem o risco de ter um estoque muito alto e esse estoque pesar de alguma maneira na comercialização. Como é que o produtor pode pensar nessa conta? Bom, questão de armazenagem é um ponto, né? Eu gosto de englobar tudo isso num pilar logístico, né? Onde junta escoamento de grão e armazenagem. O Brasil é muito deficiente com relação a isso. O Brasil, ele é muito bom com relação à produção. Então, isso, o produtor está fazendo um papel muito bem feito dentro da porteira, incrementando tecnologia, melhorando a eficiência, sendo mais sustentável. Porém, se a gente for pensar em infraestrutura de escoamento, como a gente citou agora, e logística, o Brasil ainda é muito deficitário. Então, vamos pegar um número aqui. Em 30 anos, o Brasil aumentou sua produção em 700%, produção de grão, de soja. E qual foi o investimento logístico disso? Não foi nem perto disso, foi cerca de 10% disso. Então, essa questão de armazenagem no Brasil é muito importante o produtor se atentar, porque isso interfere em custo. Então, pode ser que no segundo semestre, né, ele possa ter melhores condições de preço? Sim, está tendo até precificações para segundo semestre, onde acaba fazendo algumas contas, ele acaba compensando ele levar essa soja até julho, talvez. Só que tem um porém. Além desse custo logístico, né, como é que vai ficar com relação ao mercado em si global? Então pode ser, né, com essa estabilidade de compras da China atacando ali a soja americana, pode ser que isso volte a se normalizar. E aí a nossa soja que não vai ser atrativa no segundo semestre. Então o produtor que às vezes toma a decisão de segurar para esperar vender lá na frente, pode tomar um certo prejuízo por estar carregando essa soja, esse estoque aumentando, inflando ainda mais, e a lei básica de economia que a gente segue aqui é oferta e demanda. Então, tendo muita soja ainda disponível, a demanda sendo estagnada, a gente vê que a China está aumentando as compras, né, vem de anos aumentando, porém não no mesmo ritmo de produção, e isso acaba inflando os estoques de passagem. Então, é um risco muito grande o produtor arriscar nessa questão de segurar a soja esperando alguma coisa que possa levar esse preço muito além do que a gente está vivendo hoje. Então, infelizmente, né, a gente passou por um momento ali de pandemia onde desregulou, de certa forma, o mercado e trouxe uma anormalidade, e a gente não pode ter isso como normal. Então, hoje, o que a gente tem disponível é o que está sendo precificado agora, então é bom o produtor se atentar, fazer conta, ver se faz sentido, né, se ele vai conseguir colocar dinheiro no bolso comercializando nesse momento, pelo menos vai conseguir dormir tranquilo. Só agora uma opinião sua, porque na formação do preço da soja nós temos aí os 3 elementos, né, 3 questões que estão ali sempre presentes: soja Chicago, a negociação em Chicago, o câmbio aqui no Brasil e os bases, os prêmios nos portos brasileiros. Aí nós temos alguns fatores. A seguir com esse elemento das tarifas e o conflito entre Estados Unidos e China, é possível que a gente veja Chicago descolado da precificação aqui no Brasil.
Por outro lado, e é um assunto de daqui a pouco aqui no Agricultura BR, nós vamos falar a respeito de taxa de juros, os efeitos desta taxa de juros sobre o câmbio, tá? E vamos trazer um dos principais economistas do Brasil, o Roberto Troster. Ele, inclusive, já conversou um pouco e ele está falando que o dólar vem com uma tendência por conta dessa situação, pelo menos em 2025, de queda. Isso é um risco para esse mercado que precisa ter pelo menos uma regularidade de câmbio? A gente pode entender sim como um risco. Hoje, né, basicamente toda a nossa cadeia agro ela é cotada em dólar. Até o produtor, né, precisa começar às vezes ter um tato um pouco maior para precificar a sua soja em dólar, entender o comportamento da sua soja, da variação do preço em dólar. A gente, pô, Fabiano, se a gente for analisar janeiro até hoje, né, a gente vê um dólar muito mais desvalorizado. No final das contas, na hora de vender o produto ali, né, a soja, o milho, o produtor acaba tendo um prejuízo, porque desvaloriza a sua commodity. Porém, é bom sempre pensar o outro lado. Então, os custos de produção, né, tecnologia, implementação, insumos de maneira geral, também tende a reduzir. Às vezes não mesma, não na mesma proporção, mas sim, o produtor precisa ficar atento a câmbio, a entender essa questão de juros do Brasil, para onde a gente vai. O dólar em si está num momento complicado, se a gente for analisar ele globalmente, né, utilizando lá o do DXY, né, que é o índice do dólar perante as 6 moedas mais fortes do mundo, o dólar está numa certa tendência de queda, muito por conta dessa indecisão, né, taxa de juros também, que ontem veio, né, um equilíbrio lá americano, mas também essa indecisão de como vai ser os próximos capítulos de guerra comercial. Isso traz uma indecisão ali para a moeda americana, então ela perde força perante ao mundo, perde força perante o nosso real, né? Não necessariamente o nosso real está valorizando, né? Em alguns momentos ali que a gente vê essa queda do dólar, mas é questão do dólar global enfraquecendo. Então é importante o produtor estar atento a essas condições de dólar, aproveitar bons momentos. Hoje, por exemplo, teve uma certa alta de dólar que acabou interferindo nas commodities aqui. Elas começaram na abertura de um CIF Santos, por exemplo, sendo precificado abaixo de 129, de R$ 130, próximo de 129, e agora já está próximo de um 130, 130,50, 130 e 131. Então, muito por conta de dólar, né, que teve essa pequena valorização, mas já refletiu num preço. Então, é bom o produtor estar com um olhar um pouco mais amplo nesse momento para aproveitar bons momentos e também não ser muito apetitoso ao risco, né? Não estar no momento legal para tomar alguma decisão de especulação no que a gente está vivendo hoje.